Olá, como você está? Hoje voltamos com as atividades da nossa disciplina de bioquímica, com o conteúdo de metabolismo da glicose, falando sobre glicogenólise. Tá? A gente vai utilizar esse conteúdo que está disponível no site da PUC de Goiás. Foi disponibilizado o conteúdo para a gente utilizar como roteiro de estudos para o nosso trabalho da disciplina a respeito da via dos carboidratos. A aula passada nós falamos sobre a glicogênese, né, que é a formação de glicogênio a partir da abundância de moléculas de glicose no interior da célula. Quando nós estamos bem alimentados, quando nossa célula tem um alto suprimento de glicose no seu interior, essa glicose ela passa a ser armazenada na forma de glicogênio. Nós vimos como as características do glicogênio estão associadas às suas formas de ramificação. Por que a ramificação é importante? Vimos as enzimas que fazem esse processo de conversão de glicose até a sua inserção na molécula de glicogênio crescente. Vimos a importância da glicogenina como um molde para o início da formação de uma molécula de glicogênio. Hoje nós vamos ver a via antagônica à glicogênese, que é a glicogenólise. Quando nossa célula está com um déficit de energia e precisa aumentar a concentração de glicose livre para exercer suas funções metabólicas, para obtenção de energia para exercer as funções metabólicas, a célula quebra glicogênio. Então a gente tem a via de decomposição do glicogênio. Isso é chamado de glicogenólise. Tá? Então nós vamos continuar utilizando o material disponibilizado pelo pessoal da PUC de Goiás para que a gente possa dar continuidade ao nosso conteúdo. Então, glicogenólise, como o nome diz, é a glise do glicogênio, glicogenólise. É um processo de degradação de glicogênio, ou seja, de desligamento das ligações glicosídicas, que são ligações entre açúcares, nesse caso, entre as moléculas de glicose, entre moléculas de glicose, gerando compostos que não precisam ser necessariamente glicose livre. A gente vai ver que quando há a quebra do glicogênio, a gente pode gerar glicose livre, mas geralmente nós geramos uma glicose 6-fosfato, né? Então a gente tem uma glicose fosfatada, uma glicose 1-fosfato, melhor dizendo, uma glicose fosfatada. Essa glicose vai passar por processos de modificação até a retirada desse grupamento fosfato para ser liberada como glicose livre. Isso acontece em momentos em que o corpo carece de energia, geralmente em jejum. Como a gente já vem discutindo há bastante tempo, os carboidratos são fontes de energias metabólicas rápidas, de uso contínuo e uso rápido. No entanto, o estoque de glicogênio no nosso corpo só tem uma duração máxima de 24 horas entre as refeições. Se você passar mais de 24 horas sem se alimentar, você esgota as suas reservas de glicogênio. Outra coisa que pode fazer o nível de glicogênio baixar bastante é a atividade física. Antes de você começar a queimar gordura na atividade física, você precisa diminuir a sua glicemia, o nível de glicose no sangue, e isso vai interferir com o armazenamento de glicogênio durante o exercício. Então, alguns estudos mostraram, da fisiologia do exercício, mostraram que a partir dos 45 minutos de exercício intenso é que você começa a queimar gordura. Então, quando você começa a fazer a sua caminhadinha lá e faz a sua caminhadinha por 40 minutos, 35 minutos de caminhada, isso vai fazer com que haja a diminuição da glicemia, você vai queimar glicogênio, mas você não chega a queimar gordura, porque nesse período você ainda tem glicogênio suficiente para suprir a demanda energética de do seu corpo. A partir dos 45 minutos de exercício intenso, esse nível de glicogênio chega a níveis críticos e ele passa de ser queimado pelo músculo e pelos outros órgãos e tecidos do corpo para começar a lançar a mão da gordura, e a partir do 45º minuto você começa a passar a queimar a gordura. É claro que o balanço entre o tanto de energia que você
gastou e o tanto de energia que você consumiu vai ser importante para o processo de emagrecimento. Não adianta você correr durante 2 horas, chegar em casa e comer mais calorias do que você gastou durante essas 2 horas de corrida. Então, o segredo da manutenção do equilíbrio corporal, né, da massa corporal ou do emagrecimento, é a relação entre gasto e consumo. Quando o gasto e o consumo são próximos, o indivíduo permanece com um nível corporal estagnado, né? Seja ele magro ou gordo, você não tem ganhos nem perda de massa. Agora, quando o seu nível de consumo está acima do seu nível de gasto, aí você tem um ganho da massa gorda, né? Você tem um acúmulo de lipídios como produto dessa reserva. Agora, quando você tem um gasto, nível de gasto maior do que o nível de consumo, aí você tem perda dessa massa adiposa, né? Esse tecido de reserva energética. Por quê? Porque você demanda energia e essa energia precisa ser suprida pela queima da gordura. Os açúcares, eles participam na parte inicial do processo. Então, quando a gente pensa em os maratonistas, por exemplo, os maratonistas, antes de iniciarem o exercício, eles se nutrem com muito carboidrato. Ah, Hudson, mas como assim comer carboidrato não é ruim? O carboidrato, a gente vê que o carboidrato são fundamentais para a célula. O nosso cérebro, ele funciona à base de carboidrato. Então, essas dietas de zero carboidrato, essas dietas ditas cetogênicas, podem estressar nosso fígado devido à necessidade que tem de conversão de outras moléculas não açúcares em carboidratos para gerar o combustível para o funcionamento do tecido nervoso. No entanto, o que acontece? Quando a gente faz a relação entre o consumo de carboidrato no nosso dia a dia, principalmente no nosso cotidiano, na nossa rotina moderna, com o número de gasto desses carboidratos, nós vamos ver que a gente tem um consumo excedente de carboidratos. Não que o carboidrato seja o vilão, o que é realmente inadequado é a forma com que nós nos relacionamos com ele. Como é gostoso tomar uma coquinha com uma pizza, não é verdade? Comer um pão pela parte da manhã, arroz na hora do almoço e na hora da janta. Qual é a nossa dificuldade? A nossa dificuldade é que entre essas refeições nós ainda comemos aquela bolacha recheada, a gente ainda toma aquele café com muito açúcar, a gente ainda toma aquele suco ou come aquele alimento ultraprocessado. Isso faz com que a nossa quantidade de carboidratos adquirida durante o dia seja maior do que a nossa capacidade de perda. Se eu quero equilibrar meu peso, mantê-lo num determinado peso, tenho que ou regular a quantidade de alimentos que eu gosto de adquirir, que eu posso adquirir, ou eu tenho que adicionar exercício físico para que haja um gasto do excedente que foi obtido durante o dia. Hudson, eu detesto fazer dieta. Quer me ver com mau humor? Me colocar de dieta, eu querer comer as coisas e não poder. Então você pode comer todas as coisas que você quer, só que em adição a esse processo, em contrapartida a esse benefício de comer o que você quer, você precisa adicionar exercício físico para que os seus níveis de glicose diminuam e a glicogenólise entre em ação. Hudson, eu não gosto de fazer exercício, então para que você não faça exercício, é importante que você tenha uma boa relação com a aquisição de alimentos durante o dia. Você não pode fazer exercício nenhum e mesmo assim perder peso a partir de uma dieta regular e bem equilibrada. Parece conto da carochinha, mas eu já perdi 15 quilos comendo todas as coisas, comendo arroz, feijão, macarrão. Quando eu cheguei na nutróloga, ela chegou para mim e falou: olha, quantas colheres de arroz você come? Aí eu falei: eu como umas 3 colheres de arroz. Aí ela me mostrou aí ela me mostrou uma grandona ou dessa, aquela pequenininha que a gente usa
para tomar sopa. Aí eu falei da grandona, ela falou não, agora é 3 colheres dessa daqui, ó, da pequenininha. Aí a quantidade de arroz eu diminui bastante, com quantidade de feijão diminuí, quantidade de macarrão, quando eu colocava macarrão eu diminuía arroz, colheres de arroz para cada colher de macarrão adicionada, era uma de arroz a menos. A carne eu estava livre, vontade para comer menos frituras, né? Porque frituras tem muito óleo, tem muito processo de obtenção de ácidos graxos, de lipídios, mas carne assada, carne cozida, carne como é que é, na chapa, essas todas eu estava livre para comer. Final de semana eu podia comer pizza, 2 pedaços de pizza, tomava refrigerante. Só que conforme eu fui diminuindo o consumo, meu corpo sem nenhum exercício começou a eliminar a gordura, porque quanto maior nosso corpo é, maior a demanda de energia para mantê-lo nesse padrão. Então, se você diminui a obtenção de alimentos, aí você tem uma queima de gordura pela retirada do excesso de tecido adiposo derivado do acúmulo da energia que você obteve durante o dia. Ruth, mas você não ficou com fome? Você era acostumado a comer 3 colheres grandes de arroz, passou a comer 3 colheres pequenas de arroz. Esse excesso, essa diferença, na verdade, entre a quantidade que eu comia em excesso e a quantidade que durante eu estava na dieta, era suprida por salada. Então, salada é à vontade. Então, salada de repolho, salada de couve, salada de alface, salada crua, salada cozida, todas essas saladas são à vontade. Então, como a quantidade de carboidratos era pequena, eu supria essa necessidade de forrar o estômago, né, com salada. As saladas têm um valor calórico muito baixo se você faz da maneira certa. Se você encharca ela de azeite de oliva, aí você já não tem o benefício da baixa caloria, mas se você coloca a quantidade certa de azeite de oliva, sal, tempera com limão ou com um pouco de vinagre, fica uma delícia e você consegue forrar o estômago para não dar essa sensação de fome. Outra coisa bastante importante na dieta é a alimentação constante, né? A gente tem um mau hábito de fazer 3 alimentações por dia e aí a gente tá com muita fome. Você toma um café da manhã bem reforçado, meio-dia você tá com muita fome e aí arrebenta no almoço. Aí você não lancha 7 horas, 8 horas da noite, você está novamente com muita fome e arrebenta na janta. Um processo importante também é a alimentação nos intervalos. Então a gente tem que comer de 5 a 6 vezes por dia. Você toma café da manhã, aí você come uma fruta, alguma coisa não muito calórica lá pelas 10. Quando chega meio-dia você está com fome, mas você não está morrendo de fome como você estava antes, porque você se alimentou às 10 horas, seu intervalo de jejum é só de 2 horas, aí você almoça com uma menor quantidade, daí você lancha, janta e faz mais uma refeição antes de dormir. Isso parece ser muito, mas quando a gente equilibra a obtenção de calorias, você acaba demandando do seu organismo a quebra de glicogênio, porque a sensação de saciedade ela existe, você não está com fome, mas o seu corpo ainda demanda energia para continuar funcionando, para continuar o seu trabalho, e essa energia vai vir da quebra do glicogênio. Então por isso a glicogenólise ela é tão importante, porque nessa etapa do metabolismo da glicose é que nós vamos lançar mão das reservas de glicose que nós realizamos durante todo o período em que nós tivemos um excesso ou uma abundância, melhor dizendo, de carboidratos na nossa dieta. Então, aqui a gente vem falar, os professores da PUC falam a respeito disso, na atividade física, tanto aeróbica como na aeróbica. Qual é a diferença da atividade física aeróbica e anaeróbica, Ruth? Uma eu vou respirar e a outra eu não vou respirar? Não. Na atividade física aeróbica
uma atividade física de baixa intensidade, tá? Onde o seu músculo ele não vai degradar glicose em baixa pressão de oxigênio, ele vai degradar glicose em altas pressões de oxigênio. Isso daqui são os exercícios de média e baixa intensidade. Os exercícios anaeróbicos são os exercícios de alta intensidade, aquele que você faz e se cansa, aquele que faz o seu músculo doer, por causa da você queima, você diminui muito a concentração de oxigênio no tecido e faz com que a glicose seja quebrada de forma anaeróbia, gerando o ácido lático ou lactato. Beleza? Onde onde os primeiros estoques de glicogênio muscular já são logo recrutados e posteriormente diminui esses estoques, começando então a entrarem na via energética. Outros compostos vindo de alguns aminoácidos ou de estoques de lipídios. Então, quando você começa a fazer exercício, você diminui o seu estoque de glicogênio pela glicogenólise. Quando o estoque de glicogênio está muito baixo, ele chega num nível crítico, você lança a mão da utilização de outras moléculas energéticas, como os lipídios, primeiramente, que vão ser a segunda fonte mais importante de fornecimento de energia para o nosso metabolismo, e aminoácidos, caso você comece a queimar proteínas, você tem uma quantidade muito baixa de lipídios, também você começa a queimar proteínas para gerar a energia necessária para o seu metabolismo. Então essa relação de emagrecimento que muitas pessoas têm buscado, essa relação com o corpo, ela não tem segredo nenhum, ela não precisa de muitos sacrifícios, o que precisa mais é de disciplina. Qual é o nosso problema? Nós não temos, ou eu não tenho pouquíssima disciplina para isso. Exercício físico para mim é uma tortura, é um tormento, então eu não faço. O que eu posso fazer? Diminuir a forma com que eu adquiro a minha energia. Então essas formas de dieta eu já tentei todas. Hoje eu estou na dieta da sopa. Conhece a dieta da sopa? Dieta da sopa é o seguinte: deu sopa, eu como. Essa é a minha dieta. Mas isso faz com que eu tenha um sobrepeso, faz que eu tenha pressão alta, isso faz que eu tenha pré-diabetes, isso faz que minha expectativa de vida seja menor do que 70 anos. Eu tenho consciência disso. Cada um gera um comportamento a partir do que você está ou não disposto a sofrer com as consequências das suas atividades, das suas atitudes. Então, se você quer ter uma vida prolongada, quer ter uma vida saudável, então equilibre a sua alimentação com o exercício físico, em vez de ficar tomando moderadores de apetite ou fazendo essas dietas loucas de comer 30 ovos por dia, essas loucuras, porque isso não vai ajudar o seu metabolismo, isso vai só gerar um efeito sanfona, porque você não consegue sustentar esse tipo de comportamento por um período longo de tempo. Por quê? Porque é muito prejudicial para o seu organismo, você pode gerar lesões graves ao seu metabolismo. O que é importante? Os nutrólogos eles sempre falam, e a gente acha que é besteira, que é o processo de reeducação alimentar. Esse é realmente o mecanismo ideal de modificação do nosso comportamento. Se eu quero mudar meu corpo, a melhor coisa que eu tenho que fazer é mudar o meu comportamento. Como assim, Hudson? O que eu faço demais? Sabe aqueles deslizes que nós damos com frequência? Comemos sorvete fora de hora, comemos muito carboidrato, comemos muita gordura, não ingerimos salada o suficiente. Todos esses comportamentos geram o acúmulo de energia no nosso corpo na forma de tecido adiposo. Quando a gente nos reeduca, quer dizer que eu nunca mais vou ter que comer sorvete? Não, você pode comer sorvete, mas você vai comer sorvete em dias específicos da sua semana. Então, só um minuto. Só falar de dieta já me dá alergia. Você pode comer sorvete, você pode comer sanduíche, você pode comer pizza, só que é uma vez por semana, né? Comer o sorvete nessa semana, a semana que vem comer pizza, na outra semana um sanduíche. E durante a semana a gente faz uma alimentação regrada, com 5 cores no prato, né? O que é 5 cores? São 5 fontes diferentes
nutrientes. Então eu tenho salada, eu tenho arroz, tenho feijão, tenho carne, tenho peixe, tenho uma fonte muito grande de obtenção de nutrientes. Só que a gente sempre faz arroz, feijão, macarrão e uma carne, um arroz, feijão, macarrão e uma carne, um feijão, e uma carne, e sempre muita abundância. Isso faz com que a gente com o tempo adquira um nível elevado de depósitos de energia na forma de lipídios no nosso corpo. Isso faz com que haja o aumento do volume corporal, ou a gente aumente nosso tamanho. Agora falando da degradação do glicogênio, Ruth, como é que isso acontece? A primeira enzima, e é a enzima que vai orientar todo o mecanismo de degradação do glicogênio, é a glicogênio fosforilase. Por que isso acontece? A glicogênio fosforilase vai adicionar um grupamento fosfato inorgânico ao carbono 1 de uma molécula de glicose. Novamente, por que ao carbono 1? Porque o carbono 1 é quem está fazendo as ligações alfa 1,4 ou alfa 1,6. Então é importante você desestabilizar as ligações contidas no carbono 1 para poder tornar possível a quebra da ligação glicosídica entre as moléculas de glicose que estão associadas dentro da molécula de glicogênio. Então, a glicogênio fosforilase é a primeira enzima da via da degradação do glicogênio, da glicogenólise, tudo bem? Então, a fosforilação do glicogênio fazendo com que haja a liberação de uma molécula de glicose 1-fosfato. Perceba que a glicose normalmente ela não é produzida na forma de glicose livre, ela é glicose 1-fosfato. A gente sabe que glicose fosfatada, ela não pode passar pela membrana plasmática, ela precisa ter, para que ela seja liberada na membrana plasmática, ela tem que ser retirada esse grupo fosfato aqui, para ficar livre para ser transportada pelos transportadores de glicose para fora da célula. Então, se eu tenho que remover essa glicose em 1-fosfato, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que converter a glicose em 1-fosfato para a glicose 6-fosfato. Quem faz isso? A mesma enzima que faz a glicose 6-fosfato para a glicose 1-fosfato, a fosfoglicomutase. Então, a fosfoglicomutase ela participa tanto na via de formação do glicogênio, na glicogênese, quanto na via de degradação do glicogênio, na glicogenólise. Então, a fosfoglicomutase vai converter glicose 1-fosfato em glicose 6-fosfato. E aqui eu tenho uma retificação a fazer. A glicose 6-fosfato, ela vai ter o seu grupamento fosfato hidrolisado, quebrado com a adição de uma água, pela glicose 6-fosfatase. Nas aulas de glicólise, eu falei que essa reação aqui era feita pela glicoquinase. E eu estava errado. Agora, revendo o conteúdo, reavaliando, estudando novamente, eu vi que não é a glicoquinase que faz esse processo. Eu falei, até lembro da frase, qual é a diferença entre exoquinase e glicoquinase? A exoquinase no músculo faz a fosforilação de glicose em glicose 6-fosfato, enquanto que a glicoquinase ela pode tanto formar glicose em glicose 6-fosfato, quando transformar a glicose 6-fosfato em glicose. Com o conteúdo, reestudando o conteúdo, eu vi que essa informação está equivocada e peço perdão por essa confusão. Quem faz a desfosforilação da glicose 6-fosfato é a glicose 6-fosfatase. E aí nós temos a liberação de glicose livre. No músculo não existe glicose 6-fosfatase. Por isso não há a conversão de glicose 6-fosfato em glicose no músculo. Isso por quê? Porque o glicogênio muscular é utilizado apenas para o fornecimento de energia da atividade do próprio músculo. Então, na glicogenólise, no músculo, a glicogênio fosforilase gera glicose 1-fosfato, a fosfoglicomutase gera glicose 6-fosfato e a glicose 6-fosfato entra na via da glicólise, sendo convertida em frutose 6-fosfato. Depois vai formar 1,6 frutose bifosfato e assim sucessivamente, tá? Até a formação do piruvato. Então, no músculo, a gente não tem glicose 6-fosfatase, ok?
E no fígado, quem faz a desfosforilação da glicose 6-fosfato é a glicose 6-fosfatase e não a glicoquinase, que nem eu tinha falado anteriormente. Então, corrijam essas anotações nos seus cadernos aí, arrisquem lá a parte que a glicoquinase faz a desfosforilação da glicose 6-fosfato para liberar a glicose livre e substituam o nome da glicoquinase pela glicose 6-fosfatase. Tá? Então aqui a gente tem, os professores trazem para a gente um resumo desse conteúdo, que é a primeira enzima a agir é a glicogênio fosforilase, que vai fosforilar uma molécula de glicose no carbono 1, adicionando uma molécula de fosfato a moléculas ligadas que formam o glicogênio. Após termos a ação da fosfoglicomutase, colocando o fosfato do carbono 1 para o carbono 6 da glicose, gerando glicose 6-fosfato. Então a gente tem a glicogênio fosforilase, gerando glicose 6-fosfato. Em seguida, glicogênio fosforilase, gerando glicose 1-fosfato. Em seguida, a gente tem a fosfoglicomutase, que é a transferência do fosfato do carbono 1 para o carbono 6, gerando glicose 6-fosfato. Tá? A glicose 6-fosfato, o qual sofrerá a ação da glicose 6-fosfatase, presente em diversos tecidos, menos no músculo, liberando então a glicose livre, que entrará na glicólise para gerar ATP. No músculo, por sua vez, a glicose 6-fosfatase não existe, então a glicose 6-fosfato entra na glicólise e em seguida no ciclo de Krebs e na fosforilação oxidativa. Ok? Então a gente não tem glicose 6-fosfatase no músculo, por isso que o músculo não libera glicose para a corrente sanguínea. Já o fígado, que é o nosso reservatório de glicogênio corporal, ele tem essa enzima e ele quebra o glicogênio pela via da glicogenólise para liberar glicose na corrente sanguínea, aumentando a nossa glicemia. A glicose vai ser utilizada pelo cérebro, vai ser utilizada pelo coração, vai ser utilizada por uma série de tecidos durante o desenvolvimento das nossas atividades físicas, o que vai regular a formação, como a gente viu na aula passada, de glicogênio ou a degradação de glicogênio, o que vai regular a glicogenólise ou a glicogênese vai ser a presença, a abundância da glicose 6-fosfato. Se eu tenho pouca glicose 6-fosfato, eu inativo a glicogênio sintase e ativo a glicogênio fosforilase, tá? A gente lembra da ligação alostérica da última aula? A glicose 6-fosfato ela é um inibidor alostérico da glicogênio fosforilase e ela é um ativador alostérico da glicogênio sintase. Quando eu tenho muita glicose 6-fosfato, essa enzima glicogênio fosforilase fica inibida e a glicogênio sintase, a enzima que forma glicogênio, é ativada. Então, nessas circunstâncias, com a glicogênio fosforilase inibida e a glicogênio sintase ativada, nós vamos ter a glicogênese, né? A formação do glicogênio. Conforme os níveis de glicose 6-fosfato vão caindo no interior da célula, vão diminuindo no interior da célula, a gente deixa de ativar a glicogênio sintase e passa a ativar a glicogênio fosforilase. Como assim, Hudson? Essa enzima aqui, ó, ela estava inibida porque estava ligado junto a ela uma molécula de glicogênio de glicose 6-fosfato. Como a quantidade de moléculas de glicose 6-fosfato caiu, essa molécula que estava ligada a essa enzima se dissociou dela, ficou livre. E sem essa ligação, essa enzima deixa de ficar inibida, ela se ativa. E com a ativação dessa enzima, nós temos a quebra do glicogênio para a liberação de mais glicose 6-fosfato. Então, o equilíbrio da concentração de glicose 6-fosfato no nosso organismo, no interior da nossa célula, vai determinar se a glicogênese vai atuar a partir da ativação da glicogênio sintase ou se a glicogenólise vai atuar pela liberação da atividade
da glicogênio fosforilase. Perfeito? Então aqui a gente tem a ação que está acontecendo, sendo realizada pela glicogênio fosforilase. Aqui nós temos a molécula de glicogênio contendo a cadeia de glicogênio contendo N moléculas de glicose. Nesse caso, elas estão ligadas por ligação alfa 1,4, tá? Ligando ao carbono 4 por uma ligação peptídica. O que a glicogênio fosforilase faz? Faz a fosforilação do carbono 1 da região não reduzida. O que é isso, Hudson? Essa região que está livre para a ligação de uma nova molécula de glicose na formação do glicogênio. Essa aqui está com carbono 4 livre aqui, tudo bem? Esse fosfato vem da onde, Hudson? Vem de um ATP, vem de um ADP? Não, esse fosfato é um fosfato inorgânico. Tá? Então a gente pega um fosfato inorgânico, adiciona o fosfato inorgânico ao carbono 1, o que vai desequilibrar, vai distorcer esse arranjo atômico aqui, favorecendo a quebra dessa ligação alfa 1,4. Quando eu tenho a quebra da ligação, eu tenho a liberação de glicose, mas essa liberação de glicose não é glicose livre. Como a gente viu, ela é uma glicose 1-fosfato. Depois a gente tem que mudar esse fosfato de posição para a posição 6, formando a glicose 6-fosfato, tá? Então, aqui a gente vai explicar, os professores trazem informações, a importância das ramificações do glicogênio. As ramificações são removidas por duas reações enzimáticas de uma mesma enzima, tá? A glicosiltransferase remove os 3 resíduos de glicosil externos ligados a uma ramificação e o transfere para a extremidade não redutora de outra cadeia, aumentando seu comprimento. Não entendi nada, Hudson. A enzima, a função glicosiltransferase vai fazer o seguinte, vai pegar um conjunto de glicoses que estavam em uma das ramificações e transportar essas 3 moléculas de glicose, esses 3 resíduos de glicose, para a extremidade, para o eixo principal da ligação, que é o eixo formado por ligações alfa 1,4. Então essa é a glicosiltransferase. Pegar moléculas, 3 moléculas de glicose da extremidade ramificadora e transferi-la para a extremidade, para o eixo principal. Mas por que 3, Hudson? Imagina só, a gente tem lá o nosso eixo principal do glicogênio, formado por várias, deixa eu ver, aqui, ó, por várias glicoses ligadas por ligação alfa 1,4. Até que há a ramificação do glicogênio a partir da ligação alfa 1,6. A partir da ligação alfa 1,6, um novo eixo principal vai ser formado, não é isso? Então eu vou ter 2 extremidades não reduzidas aqui, 2 extremidades com o glicose com carbono 4 livres. Quando a glicogênio fosforilase começa a liberar essa glicose, vai havendo um encurtamento tanto da cadeia principal quanto das ramificações, concordam? Quando chega a 4 resíduos de uma ramificação, 4 resíduos de glicose de uma ramificação, a glicogênio fosforilase já não consegue fazer a fosforilação desses resíduos. Ela precisa de mais espaço, um espaço que não está contido aqui com 4 resíduos. Imaginem que aqui tenha 4 resíduos. Aí entra em ação a função da glicosiltransferase. Glicosiltransferase. Pega 3 desses 4 e transferem para essa extremidade aqui, não redutora, fazendo com que essa cadeia principal se estenda em 3 moléculas de glicose. Beleza, Hudson. A partir daí, a glicogênio fosforilase vai ter espaço suficiente para continuar fazendo a degradação da molécula de glicogênio. No entanto, ficou faltando uma molécula de glicose aqui, não é? Já que eu tinha 4 moléculas de glicose.
E dessas 4, 3 foram removidas, ficou sobrando uma molécula de glicose ligada na ramificação por ligação alfa 1,6. Essa é a segunda etapa da atividade. Em seguida, o resíduo ligado, o isolado de glicose restante unido por ligação alfa 6 é removido hidroliticamente pela 1,6 glicosidase, alfa 1,6 glicosidase, liberando glicose livre. Nesse caso, esse resíduo que estava por último ligado por ligação alfa ou 6, quando ele é removido por hidrólise, pela quebra dessa ligação glicosídica por água, pela função alfa 1,6 glicosidase, essa molécula de glicose é livre, ela não está ligada a nenhum fosfato. Veja, ela não foi alvo da glicogênio fosforilase, ela foi liberada pela ação hidrolítica da alfa 1,6 glicosidase, tá? Dessa forma, a cadeia está disponível para a degradação de glicogênio fosforilase até 4 unidades glicosil na próxima ramificação. Hudson, você falou, não entendi nada. Vou mostrar agora a figura perfeita para vocês. Tá aqui, ó, minha extremidade não redutora, né? Minha extremidade não reduzida com o meu carbono 4 pronto para receber uma ligação glicosídica, e tá aqui a minha ramificação. A glicogênio fosforilase, ela vem quebrando as extremidades não reduzidas aqui, ó. Então ela vem tanto quebrando essa extremidade aqui, quanto ela vem quebrando esta extremidade aqui. Quando uma ramificação tem 4 resíduos de glicose, por que eu falo resíduos de glicose? Porque eles já perderam um grupamento aqui, ó. Por isso que sobraram resíduos dessa glicose, né? Mas são moléculas de glicose. Então aqui eu tenho 4 moléculas de glicose de uma ramificação. Essa ligação aqui, ó, é alfa 1,6, por isso da ramificação. A glicogênio fosforilase não consegue mais remover essas unidades de glicose. O que é preciso? A enzima glicosiltransferase vai pegar 3 desses resíduos de glicose e transferir para a extremidade não reduzida da cadeia principal. Então tá aqui, eu pego esses 3 elementos e transfiro para cá, aumentando a cadeia principal em 3 unidades de glicose. Essas 3 unidades de glicose podem ser continuamente quebradas pela glicogênio fosforilase. No entanto, esta molécula aqui, ó, que está ligada por ligação alfa 1,6, não pode ser removida pela glicogênio fosforilase. Ela precisa ser removida por hidrólise. Essa hidrólise é a utilização da água para reconstituir a estrutura da glicose. Quem faz isso? A mesma enzima. Aqui a gente tem a glicosiltransferase e aqui a gente tem a atividade alfa 1,6 glicosidase, que é a quebra dessa ligação glicosídica alfa 1,6 através da hidratação, a hidrólise, né? Nessa circunstância, a gente não tem a fosforilação da glicose, formando glicose 1-fosfato, muito menos glicose 6-fosfato. A gente tem aqui a quebra pela adição de água, pela hidrólise, e a liberação de glicose livre. Essa glicose livre pode ser fosforilada, gerando glicose 6-fosfato para entrar no ciclo da glicólise, ou ela pode ser exportada para fora da célula a partir dos transportadores de glicose, porque ela não tem a trava do fosfato, tá? Então essa molécula é liberada como glicose livre. Por isso que logo no começo os professores dizem que quando a gente tem a degradação do glicogênio, geralmente a gente não tem a formação de glicose livre, a gente tem a formação de glicose 1-fosfato. Neste caso, somente neste caso, quando a molécula de glicose que é a primeira da ramificação, a que contém a ligação alfa 1,6, alfa 1,6, é a única situação em que a gente vai liberar glicose livre pela ação alfa 1,6 glicosidase da glicosiltransferase. Beleza? Assim como a glicogênese,
a glicogenólise, ela também é regulada por um hormônio. A gente viu que na glicogênese, o hormônio que atua regulando a entrada de carboidrato, a entrada de glicose na célula é a insulina. Aqui nós temos o glucagon como o hormônio regulador da via da glicogenólise. No glucagon é um hormônio peptídico, ele é de origem proteica, produzido no pâncreas e nas células do trato gastrointestinal. Então nós temos duas fontes. As fontes principais são as células beta-pancreáticas, tá? Então as células que produzem principalmente o glucagon são as células pancreáticas, podendo também ser produzidas pelas células do trato gastrointestinal. O papel do glucagon no metabolismo da glicose conhecido aumentando a glicemia, contrapondo-se aos efeitos da insulina. Então a insulina diminui a glicemia, fazendo com que a glicose da corrente sanguínea passe para o interior da célula, enquanto que o seu antagonista é o glucagon, que faz com que aumente a glicemia pela liberação de glicose do interior da célula para a corrente sanguínea, através da glicogenólise. O glucagon atua na conversão do ATP na glicogenólise, com a imediata produção e liberação de glicose pelo fígado. Então, a partir disso, a gente vai ver daqui um pouco que o glucagon ele regula a via da glicogenólise a partir da ativação enzimática por fosforilação. Por isso que a gente utiliza o ATP para fosforilar algumas enzimas. Essas enzimas vão ser ativadas e vão dar início vão desencadear na glicogenólise. A glicogenólise, a gente viu, vai ser responsável pela liberação de moléculas de glicose livre no interior das nossas células. A glicose livre no fígado, ela pode ser transportada para o espaço, para a corrente sanguínea, que vai aumentar a nossa glicemia ou a distribuição de glicose para os nossos demais tecidos. No músculo, a epinefrina atua como um papel similar no glucagon. A epinefrina é outro mediador da glicogenólise, só que atua principalmente no músculo, enquanto que o glucagon vai atuar no fígado. Como a gente viu, o músculo não tem papel de liberação de glicose na corrente sanguínea. O músculo não ajuda a manter o nosso nível glicêmico, né? Nossa glicemia, a concentração de açúcar no nosso sangue. A epinefrina vai sinalizar para o músculo a quebra do glicogênio pela glicogenólise para produção de energia na via da glicólise. Tudo bem? Ruth, é muito difícil todos esses nomes. Glicólise é a quebra da glicose. Glicogenólise é a quebra do glicogênio. Glicogênese é a formação do glicogênio. Então, esses pequenos nomes, eles têm mudanças, e essas mudanças, elas sugerem o que está acontecendo. A glicogênese é a formação de quem? Da glicose? Não. Formação do glicogênio. E a glicogenólise é a quebra do glicogênio. A glicólise é a quebra da glicose. E a formação da glicose, Hudson, é possível? É possível. A gente vai estudar na próxima aula a formação de glicose a partir de componentes não glicídicos, de componentes não açúcares, tá? Como é que a gente pode quebrar proteínas e outros elementos para a formação de açúcar, mas isso a gente vai trabalhar na próxima aula. Então a epinefrina vai fazer um papel semelhante do glucagon no músculo, tá? Tá aqui a estrutura ali, né? A estrutura primária do glucagon, a ligação dos seus aminoácidos apenas por ligação peptídica. Então o glucagon é um hormônio de origem proteica com 29 aminoácidos, com sequência igual em todos os mamíferos. Então, todos os mamíferos têm a mesma sequência de glucagon, fazendo com que essa proteína seja bastante conservada em todas as linhagens dos mamíferos. Aqui a gente tem a outra estrutura do glucagon, mostrando a organização dos seus aminoácidos. Tá? Primeira coisa que a gente tem que lembrar, professores trazem para a gente dois lembretes.
As vias não ocorrem simultaneamente, justamente pela ação da sinalização hormonal. Que vias que não acontecem simultaneamente? A gente não tem glicogênese e glicogenólise acontecendo ao mesmo tempo dentro da célula. Por quê? Primeiro, pela concentração da glicose 6-fosfato. A glicose 6-fosfato, como nós mostramos, vai ativar a glicogênio sintase e vai inibir a glicogênio fosfatase, ok? Isso tem fosfatase, fosforilase, a glicogênio fosforilase. O que a gente vai fazer? Isso a gente já regula como é que qual das vias vai estar ativa no momento. Altas concentrações de glicose 6-fosfato, quem vai estar ativa vai ser a glicogênese. Baixas concentrações de glicose 6-fosfato, quem vai estar ativa vai ser a glicogenólise. Então as duas não vão estar ativas ao mesmo tempo. Ah, Ruth, tudo bem, isso aí está tranquilo. Mas quem é que regula a concentração de glicose 6-fosfato dentro da célula? Quem regula a concentração de glicose 6-fosfato dentro da célula é essa sinalização hormonal. Se tem insulina, vai estar entrando muita glicose, vai estar entrando glicose na célula, aumentando a concentração de glicose 6-fosfato. Se tem glucagon, a gente tem pouca glicose 6-fosfato livre, e o que sinaliza a ativação da glicogênio fosforilase para que haja a quebra do glicogênio e liberação de glicose 6-fosfato para regular nossa glicemia. Normalmente a insulina circulante é quem domina o metabolismo, e o glucagon é realmente efetivo quando há níveis baixos de insulina, podendo então realizar sua sinalização celular necessária. Por que a gente tem mais insulina do que glucagon sendo produzida pelo nosso corpo? O que você acha? Exatamente, porque a gente está sempre com um alto nível de glicemia no nosso organismo. Quando a gente está com alto nível de glicemia no nosso organismo, a gente está sempre produzindo insulina. Essa produção constante de insulina, devido aos altos níveis de glicemia no nosso organismo, pode fazer um processo que a gente chama de sensibilização celular. A célula ela para de funcionar, ela para de receber ou de ser estimulada pela insulina. Isso faz com que ela não coloque mais glicose no seu espaço intracelular, fazendo com que a glicemia do indivíduo aumente. Esse conceito de sensibilização celular é bastante importante para uma série de fenômenos metabólicos ou fenômenos fisiológicos, melhor dizendo. Por exemplo, todos nós temos aversão a cheiros muito fortes, né? Ou muito cheirosos ou muito fedorentos. Então, quando passa uma pessoa com muito perfume, ela incomoda tanto quanto aquela pessoa que está sem tomar banho durante algum tempo, né? Por quê? Porque são cheiros muito fortes. No entanto, com o excesso desse estímulo, nossas células param de responder esse estímulo. Um exemplo disso é nosso perfume. Já perceberam que a gente não sente mais o cheiro do nosso próprio perfume? Aí quando você muda de perfume e você coloca a mesma quantidade que você usa todos os dias, aquele cheiro lhe parece muito forte. Por quê? Porque as nossas células sensitivas já estavam sensibilizadas para aquele estímulo. Então a gente não sente mais o nosso cheiro, porque aquele estímulo ele aconteceu tantas vezes que as nossas células pararam de responder. O excesso de produção de glicemia gera um processo semelhante. Há tanta tanta insulina circulante no nosso sistema que as células param de responder a esse estímulo por causa que elas estão sensíveis a ele. E sem a resposta à insulina não há a internalização de glicose, e sem a internalização de glicose aumenta a concentração de glicose no nosso organismo. Então quando você faz lá o seu exame de glicemia, né, o seu exame de sangue, aí ele vai te dar lá a taxa de concentração de glicose considerada razoável. Então entre 90 e 110 era considerado razoável, agora é de 70 a 90. Então se você tem em jejum, em um período prolongado,
de 12 horas, uma taxa superior a 100, a 90, a 100 decigramas de glicose por mililitro, você é considerado pré-diabético. Por quê? Porque suas células já não estão respondendo perfeitamente à resposta da insulina. Por que, Rui, você diz isso? A gente está em 12 horas de jejum. Qual é o período máximo de que o nosso glicogênio consegue suportar de jejum? Exatamente, 24 horas. Nesse caso, eu já estou na metade do consumo do meu glicogênio, concorda? Então, meus níveis de glicose não podem estar muito elevados, porque já estou queimando glicogênio. Nesse caso, se eu tiver números superiores a 100, valores superiores a 100, quer dizer que a glicose não está sendo internalizada, ela não está sendo transportada por meio intracelular e não está sendo convertida em glicogênio. Porque se isso estivesse acontecendo, meu nível de glicemia já teria diminuído. Como ele continua alto, isso significa que a gente já não está respondendo perfeitamente à insulina e a gente começa a precisar ter cuidado com a nossa alimentação para que essa sensibilização não chegue a níveis alarmantes e a gente passe de um quadro de pré-diabetes para o quadro de diabetes. Então aqui a gente tem, os professores trouxeram para nós essa forma de regulação. Então a gente acaba de fazer a alimentação. Então a gente tomou nosso café da manhã, estamos bem supridos, estamos bem alimentados. O que acontece? Existe uma alta na taxa de glicose disponível no sangue. Uma alta taxa de glicose disponível no sangue estimula as células beta do pâncreas e inibe as células alfa. As células beta produzem a insulina. Células beta-pancreáticas, eu falei do glucagon, né? Perdão. As células alfa-pancreáticas é que produzem o glucagon. As células beta-pancreáticas vão produzir a insulina, segundo esse esquema aqui. Tá? Então, a alta da taxa da glicose estimula as células beta-pancreáticas a produção de insulina. O que a insulina sinaliza? A insulina sinaliza a absorção de glicose, a internalização de glicose. Altas concentrações de glicose no interior da célula favorecem a glicogênese ou a glicogenólise? A glicogênese. Altas concentrações de glicose 6-fosfato vão ativar a glicogênio sintase para formação de glicogênio. Ok? Conforme a gente vai gastando a glicose do nosso sangue, as nossas taxas de glicose no sangue vão diminuindo. Com taxas baixas de glicose no sangue, as células alfa são ativadas, enquanto que as beta são inibidas. As beta produzem a insulina e as alfa produzem o glucagon. O glucagon vai estimular a liberação de glicose a partir do glicogênio. De que modo? A gente tem baixas concentrações de glicose 6-fosfato, o que ativa a glicogênio fosforilase, e a glicogênio fosforilase vai quebrar o glicogênio liberando moléculas de glicose 1-fosfato. Essas moléculas de glicose 1-fosfato vão ser convertidas em moléculas de glicose livre, e a molécula de glicose livre pode alcançar a corrente sanguínea, elevando a nossa taxa de glicemia. Então, essa regulação da concentração de glicose no nosso sangue e nos nossos tecidos está diretamente relacionado a taxa de glicose na corrente sanguínea, que é chamada de glicemia, e a regulação de dois hormônios principais, a insulina, que favorece a formação de glicogênio a partir de altas taxas de glicose no sangue, e o glucagon, que favorece a liberação de glicose pela quebra do glicogênio a partir de baixas concentrações de glicose no nosso sangue. É simples, né? Muita glicose produz insulina, insulina produz glicogênese. Pouca concentração de glicose no sangue ativa as células alfa, liberando o glucagon, e o glucagon vai ativar a via da glicogenólise. Beleza? Aqui, ó, os professores trazem para a gente a comparação tanto da via de formação quanto a via de degradação na glicogênese
e na glicogenólise. Tá? Na glicogênese, a glicose é fosforilada pela glicoquinase ou pela exoquinase no músculo, gerando glicose 6-fosfato. A glicose 6-fosfato vai ser convertida em glicose 1-fosfato pela fosfoglicomutase. A glicose 1-fosfato vai receber um grupo uridina monofosfato, formando uridina difosfato glicose e liberando um pirofosfato, aqui o fosfato, duas moléculas de fosfato ligadas que rapidamente vão ser degradadas em fosfato inorgânico. A enzima que faz a transferência dessa uridina monofosfato para a formação de uridina difosfato glicose é a uridina glicose pirofosforilase. Pirofosforilase por quê? Porque ela libera um pirofosfato. A uridina difosfato glicose vai ter a glicose transferida para o glicogênio a partir da ligação alfa 1,4 e a liberação de uridina difosfato. Quem é que faz essa reação? A glicogênio sintase, ok? Então essa é a síntese do glicogênio, a glicogênese. Já na degradação do glicogênio, a primeira enzima é a glicogênio fosforilase, que fosforila uma molécula de glicose utilizando um fosfato inorgânico na sua posição 1. Porque na posição 1, exatamente, porque o carbono 1 é que está associado à ligação glicosídica. Então a gente tem a fosforilação do glicogênio liberando uma glicose 1-fosfato. A glicose 1-fosfato precisa ser convertida em glicose 6-fosfato pela mesma enzima que converte glicose 6-fosfato em glicose 1-fosfato, a fosfoglicomutase. Então a fosfoglicomutase converte a conversão de glicose 1-fosfato para glicose 6-fosfato, da mesma forma que ela converte glicose 6-fosfato para glicose 1-fosfato. A partir da formação de glicose 6-fosfato no fígado, a utilização da glicose 6-fosfatase, tá? Glicose 6-fosfatase, que é a quebra por hidrólise, a adição de uma molécula de água e liberação de um fosfato inorgânico. A partir da liberação do fosfato inorgânico, a gente tem glicose livre, que pode ser removida da célula para calibrar ou para equilibrar os nossos níveis de glicose no sangue, ok? Segundo lembrete que os professores nos trazem, o glicogênio é a primeira forma de energia armazenada buscada pelo corpo para executar suas tarefas. Com isso, quanto maior forem os estoques de glicogênio, melhor será para quem busca o aumento da massa muscular magra e mais danoso será para quem deseja perder gordura corporal. Não entendi. Se você já tem um nível de massa adequado, tudo bem? Você vai fazer o que? Você vai tomar antes de fazer a sua academia, antes de ficar marombadão lá, vai ficar bodybuilder, o que você vai fazer? Você vai tomar o seu pré-treino, não é isso? Vai tomar o seu coquetel pré-treino. O que é o coquetel pré-treino, Rudson? É uma bebida rica em glicose, em carboidratos. Uai, Rudson, eu estou tomando uma bebida rica em carboidratos antes de treinar. Tá, porque você está disponibilizando energia para o seu músculo trabalhar ao máximo das suas possibilidades. Seu músculo precisa de energia rápida, você já tem baixo, você já tem um estoque baixo de tecido adiposo, você já tá magro, já tá ficando sarado, tá fortão. Tá fortona, né? É o meu preconceito. Só acho que quem quer ficar fortão é homens. Mulheres também podem ficar fortona. Você tá querendo ficar fortona, já tá mostrando seu trapézio aqui já. O que você vai fazer? Vai tomar muito carboidrato antes do treino, vai treinar. Por quê? Porque nessa etapa do seu exercício físico, seu músculo está demandando energia, tá muita energia. Depois, você queimou todo o carboidrato que você tomou no pré-treino, você vai tomar um pós-treino, que é um alimento rico em aminoácidos, porque você lesionou as suas fibras musculares, e aí agora as fibras elas vão crescer, elas vão hipertrofiar, e aí a partir disso ela precisa mais de não precisa mais de carboidrato, ela precisa mais de aminoácidos para a composição das suas proteínas. Agora, se você quer emagrecer,
Se você tomar muito carboidrato antes do treino, eu tô gordão, cheguei lá com meus 480 quilos lá na academia, vou querer emagrecer, vou tomar muito carboidrato. Se eu tomar muito carboidrato, o que vai acontecer? Eu vou queimar o carboidrato que eu acabei de adicionar, nem vou mexer no meu glicogênio hepático e muito menos no meu tecido adiposo para queimar, entendeu? Quando a pessoa já tem uma baixa concentração de tecido adiposo e ela só quer ganhar massa magra, ela adquire carboidrato antes do treino para gerar energia para os músculos trabalharem. Quando a pessoa é gorda, que nem eu, quando é obeso, que nem eu, o que acontece? Eu não posso tomar esse carboidrato antes do treino, porque o que eu quero é diminuir o meu glicogênio muscular e hepático para começar a queimar gordura do fígado, ou queimar a gordura do corpo, a gordura corporal, a massa gorda, né? Se é massa magra, só pode ser massa gorda ou outra. Não sei qual é o termo que utiliza. A não massa magra, tá? Se eu quero queimar gordura, eu tenho que queimar primeiro os carboidratos que eu tenho armazenados no glicogênio muscular e no glicogênio hepático. Se eu tomo um pré-treino com muito carboidrato, eu nem vou mexer nesses polissacarídeos de reserva aqui. Eu só vou queimar a glicose que está circulante no meu sangue. E isso não vai favorecer a minha queima de gordura. Então, conforme seus objetivos, seu estágio de desenvolvimento, o carboidrato ele pode ser benéfico para a sua prática esportiva, favorecendo o trabalho dos seus músculos, ou ele pode ser maléfico para as suas atividades esportivas, evitando que você queime a sua gordura. Então, quando você for dar aquela caminhada, antes de comer aquele algodão doce na praça lá da saúde, antes de comer aquela pipoca manteigada, enquanto está caminhando, pense que toda vez que você está adquirindo a carboidrato antes do exercício, você está dificultando a queima de gordura, porque você está aumentando sua glicemia, o que vai aumentar o tempo necessário de exercício para você queime seu glicogênio hepático, para passar a partir daí a queimar a gordura. Aqui os professores trazem uma figura mostrando como é que o glucagon regula o processo da glicogenólise. O glucagon ele é reconhecido pelos receptores específicos na superfície da célula. A partir disso, a fosforilação, a ativação, utilização de ATP, formando AMP cíclico. Esse AMP cíclico é a adenosina monofosfato. Essa adenosina ele vai regular uma proteína quinase A que vai fosforilar várias proteínas dentro da célula, favorecendo a remoção de glicose do glicogênio, formando glicose e um fosfato. Essa glicose e um fosfato vai ser convertida em glicose 6-fosfato e vai ser retirada da célula a partir da formação de glicose. Beleza? Então, aqui eu só queria demonstrar que o glucagon gera essa utilização de ATP e a fosforilação específica de algumas enzimas que vão ativar essa síntese, essa quebra de glicose pela glicogênio fosforilase. Então aqui a gente tem mais ou menos o quadro geral, tanto de glicogênese como de glicogenólise, tá? Então você acabou de se alimentar alta na concentração de glicose, grande formação de glicose 6-fosfato, alta formação de glicose 6-fosfato inibe a glicogênio fosforilase e ativa a glicogênio sintase. A glicogênio, para que haja a formação de glicogênio, a glicose 6-fosfato vai ser convertida em glicose 1-fosfato, a glicose 1-fosfato vai ser convertida em UDP-glicose e a UDP-glicose vai ser incorporada no glicogênio, né? A glicose da UDP-glicose vai ser incorporada no glicogênio liberando UDP, ok? Diminuímos a concentração de glicose 6-fosfato, o que acontece? A glicogênio fosforilase fosforila o glicogênio liberando glicose 1-fosfato. A glicose 1-fosfato é convertida em glicose 6-fosfato. A glicose 6-fosfato é convertida em glicose no fígado, tá? No músculo ela já entra na glicólise. Ela é convertida em glicose. A glicose sai da célula para o funcionamento
dos demais tecidos. Então a glicose 6-fosfato ela pode entrar direto na glicólise para formar piruvato lá no final das 10 reações sucessivas, ou ela pode virar glicose 1-fosfato para a formação de glicogênio. Então isso daqui é o que a gente chama de integração do metabolismo. Quando a gente terminar de avaliar o metabolismo da glicose a partir da gliconeogênese, que é a formação de glicose a partir de componentes não glicídicos, a gente vai fazer isso daqui. A gente vai fazer uma integração de todos os metabolismos, começando com a glicose e quais são as vias que ela pode tomar de acordo com as necessidades do organismo. Beleza? Por fim, os professores trazem um questionário para a gente para avaliar a nossa fixação dos nossos conteúdos. Eu quero que você tente responder. Eu vou responder logo em seguida, mas eu quero que você tente responder antes de ouvir a resposta que eu vou fornecer. Beleza? Então, mais importante do que acertar ou errar é tentar fazer. Eu vou fazer a pergunta, você pausa o vídeo, pensa, vê as suas anotações, responde depois, escuta o que eu digo para a gente debater essas respostas na próxima aula, tudo bem? Então vamos lá. O que vem a ser o glicogênio? Dá uma pausa aí e responde. Glicogênios são polissacarídeos de reserva dos animais. Não é isso? Eles podem ser encontrados tanto no músculo quanto no fígado e são formas de armazenamento de energia na forma de acúmulo de moléculas de glicose. O que vem a ser o ciclo de glicogênese e glicogenólise? Dá uma pausa. Glicogênese é a formação do glicogênio a partir da abundância de moléculas de glicose no interior da célula, a formação do glicogênio pelo ciclo do glicogênese. E a glicogenólise é a via antagônica, a inversa, é a quebra do glicogênio. Baixas concentrações de glicose 6-fosfato na célula favorecem a quebra do glicogênio a partir das reações desencadeadas na glicogenólise. Beleza? Quais são as enzimas promotoras desses ciclos? Dá uma pausa aí. Existem várias enzimas em cada um dos ciclos, mas as enzimas promotoras do ciclo são a glicogênio sintase e a glicogênio fosforilase, porque são essas as enzimas que são reguladas pela concentração de glicose 6-fosfato. As outras enzimas, elas atuam de acordo com a capacidade de atividade da glicogênio sintase na via da glicogênese e na glicogênio fosforilase na via da glicogenólise. Tudo bem? Qual é a relação desses ciclos com a promoção de energia corporal? Dá pausa aí. A glicogênese é o ciclo onde existe uma alta disponibilidade de energia na forma de moléculas de glicose, enquanto que a glicogenólise é a via que está relacionada ao fornecimento de energia para nossas atividades metabólicas pela quebra do glicogênio e liberação de moléculas energéticas como a da glicose. Quais as dúvidas existentes nesses ciclos para a sua pessoa? Anota isso daí que a gente vai conversar a respeito dessas dúvidas na nossa aula síncrona. Tudo bem? Ah, Ruth, eu não entendi isso, eu não entendi muito bem aquilo, como é que o glucagon funciona, a insulina é isso mesmo, como é que funciona a glicogenólise, como é que funciona a glicogênese. Vai anotando as suas dúvidas aí para que a gente possa discutir na nossa próxima aula síncrona. Muito obrigado pela sua atenção, espero que você esteja bem, espero que todos os seus familiares estejam bem. Se cuidem, cuidem das pessoas que vocês amam para que a gente possa passar por esse momento difícil. Um abraço.